Bom dia, povo de Deus, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Deus te abençoe ricamente nesta terça-feira, que a paz do Senhor Jesus envolva seu coração e que a fé seja renovada, a esperança fortalecida e a confiança no Senhor seja maior do que qualquer circunstância, que hoje nesse seja um dia frutífero, guiado pela presença de Deus e sustentado pela sua graça. Amém? Irmão, vou trazer uma mensagem aqui que está em Jó, capítulo 1, versículo 21. Ainda tem uns outros textos ainda que eu quero mencionar. Estou um pouco meio gripado, né? Um pouco da parte, né? Da boca um pouco inchada, tá meio dificuldade de falar sair, mas a gente nunca deve botar a doença em cima, né? Tem que pregar a palavra de Deus. Me lembro de Paulo, que é nosso exemplo, mesmo preso, ele espalhava a palavra de Deus. Ele não estava preso com os romanos, ele estava preso para entregar a palavra de Deus. Isso nós temos aprendido, né, por esse belo exemplo dele. E hoje estou aqui com a graça de Deus, um pouco enfermo, mas quero levar essa mensagem de conforto para aqueles que estão na minha situação, um pouco enfermo, mas está firme na fé. E essa foi uma leitura que eu trouxe de Jário, né? Nós temos muita dificuldade, mas mais do que esse ano eu acho que nenhum da gente passou. Mas antes de entrar nesse detalhe, nessa mensagem, eu quero pedir aos irmãos que sempre que for ler a palavra de Deus, começar com uma oração inicial. E isso que eu vou fazer agora para entrar na presença do Altíssimo. Oramos assim: Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos por mais este dia que o Senhor nos conceda. Entregamos esta manhã em tuas mãos e pedimos que, em meio da tua palavra, acalme o nosso coração, fortaleça a nossa fé e nos ensina a confiar mesmo quando o Senhor permanece em silêncio. Que esta mensagem produza esperança, maturidade espiritual e perseverança. É isso que todos nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O texto básico, mãe, para a leitura, feito eu acabei de falar, está em Jário, capítulo 1, versículo 21. Que na minha Bíblia diz assim: Aí disse assim, nasci nu sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Em outras traduções, pode também dizer assim: no ventre da minha mãe, eu nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É forte, né? Tem vários trechos também, Salmos 38, versículo 1 a 4, Salmo 42, se eu não estou esquecendo, versículo 5, que é essa mensagem que eu vou falar aqui. Salmos 13, versículo 15, Salmos 42, versículo 7 e os Salmos 1, versículo 9. Né, irmão? Que está aqui na minha Bíblia. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Mas após a leitura segue a mensagem. O tema que eu quero deixar para mim e para você hoje, que eu vou falar, é o seguinte, irmão, irmã, amigos: nem todo silêncio é abandono. Foi o título da minha mensagem que eu botei, o tema. E a mensagem, irmão, né, para a nossa manhã é esta, e para a nossa vida, né, para o nosso ensinamento. O livro de Jó revela uma verdade profunda, que desmonta a fé superficial, expõe o coração humano diante de Deus. Jó, que todo mundo sabe, que lemos, Jó perde filhos, bens e a saúde. E o mais difícil para Jó, perde as explicações. Deus permanece em silêncio porque o centro da prova nunca foi a perda material.
mais uma pergunta que atravessa o céu. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 9. Como eu leio, vou ler de novo, na minha Bíblia diz assim: Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Ou, na outra versão, por aventura Jó teme a Deus por nada? Com essa leitura, a resposta é essa. A prova de Jó não era sobre o que ele tinha, mas sobre quem Deus era para ele, como hoje em dia é para nós. O silêncio de Deus o silêncio de Deus não acontece por abandono, acontece porque há processo em que a explicação impediria a formação de um caráter. Mesmo no auge da dor, Jó declara: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aqui se revela uma fé que não depende das circunstâncias, mas do caráter de Deus. A parte mais difícil. Os amigos de Jó. Sempre tem uns amigos. Com discurso longo e cheio de argumentos religiosos. Mas no final, Deus declara, que está aí em Jó capítulo 2, versículo 7, que diz na minha Bíblia assim: depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como meu servo Jó falou. Não disse de mim o que era reto, né? Na outra versão, Jó capítulo 42, versículo 7. Isso nos ensina que teologia sem revelação pode ferir mais do que uma cura. Nem toda palavra religiosa vem do coração de Deus. Jó chora, questiona, lamenta, mas não rompe o temor. O que eu acho bonito lá em Jó, e ele chega a dizer, lá em Jó capítulo 13, versículo 15. Jó capítulo 13, versículo 15, que na minha Bíblia diz assim: não tenho mais esperança, pois Deus me matará, mas assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 3, versículo 15. Isso é fé madura, irmão. Fé madura não é ausência de dor, é a permanência apesar da dor. E quando Deus finalmente fala, vamos lá em Jó 38, versículo 1 a 4. Jó 38, de 1 a 4. Só vou ler só 1 e o 4 versículo. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. Versículo 2. As suas palavras só mostram a sua ignorância, que quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que eu lhe vou fazer. Para fechar o 4. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Isso aqui é Deus falando para jovem, quando ele um pouco murmurou, né? Aí ele não respondeu aos porquê. Porque os humanos, ele se revela com sabedoria, soberano sobre toda a criação. Então Jó declarou, Jó capítulo 42, versículo 5. Então Jó se declara, antes, é muito fácil isso aqui, né, irmão? Não precisa nem olhar na Bíblia. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus te veem. O ponto mais alto da história não é restituição material. É a transformação interior. Uma conclusão forte para o final dessa mensagem.
O livro de Jó termina nos ensinando que quem atravessa o silêncio sem negociar, a fé não recebe apenas resposta, recebe visão espiritual. Nem todo silêncio é abandono. Muitas das vezes é Deus trabalhando em profundidade, formando algo em nós que nenhuma explicação consegue produzir. Se Deus está em silêncio, permaneça fiel. Ele continua presente, mesmo quando não fala. Amém? Irmão, esse é mais um fim da nossa mensagem. Daqui a pouco vou botar outra mensagem aqui, vou meditar um pouco na palavra de Deus. Eu acho que eu vou lá em Salmos, capítulo 32, versículo, acho que é o 2, que não me falha a memória. E vou fazer outro pequeno vídeo. Mas já chegou o final da mensagem, mas antes de chegar ao final, gostaria de fazer uma oração final, para encerrar essa pequena ilustração e essa mensagem. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje entregamos a Ti os nossos silêncios, as nossas dores e as nossas perguntas sem resposta. Ajuda-nos a confiar quando não entendemos, a esperar quando não ouvimos e a permanecer quando tudo parece difícil. Forme em nós um caráter aprovado, uma fé madura e um coração que Te adore, independentemente das circunstâncias. Declaramos nesta manhã, ainda que não compreendamos, nós confiaremos no Senhor. Renova nossa fé, fortalece nossa esperança e conduz-nos neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, muito obrigado, humildemente lhe peço obrigado. E todos vocês fiquem na paz de Deus. Em breve, se assim Deus me permitir, eu ficar um pouco melhor. Até hoje mesmo, daqui a pouco, eu vou meditar noutra palavra e quero compartilhar com os irmãos. Que todos vocês fiquem na paz de Deus e tenham um bom dia.